Querido diácono Evilásio, aqui presente, querida comunidade reunida, querido povo de Deus que nos acompanham pelos meios de comunicações. Cristo ressuscitou. Estamos celebrando a grande alegria daquela noite santa, daquele dia grandioso, com a mesma intensidade, com a mesma fé e com a mesma alegria nessa semana que nós falamos, a semana da oitava, da Páscoa, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. 8 dias que celebramos com a mesma intensidade, 8 dias que celebramos com a mesma alegria o dia da ressurreição do Senhor. O evento histórico da nossa história, da história da nossa salvação. Cristo ressuscitou para conceder a nós, seu povo fiel, para conceder a nós, o povo a Ele confiado, a graça de iniciarmos e de vivermos uma vida nova. E o texto desse dia que estamos celebrando, de modo especial o texto do Evangelho, nos mostra o caminho essencial para compreendermos o valor da comunidade que se reúne para celebrar o Cristo ressuscitado. A nossa história, o nosso caminho, não se baseia simples e unicamente na história do Cristo sofredor. Nós passamos, caminhamos, vivenciamos este caminho com este Cristo que sofreu, com o Cristo que morreu, mas a nossa história, a nossa fortaleza, a nossa vida se encontra no Cristo que ressuscita. O Cristo que caminha conosco, que concede a nós esta vida nova e a vida que nós encontramos ao deixarmos-nos percorrer este caminho com o Cristo ressuscitado. Hoje o texto do Evangelho é o final dessa história, deste caminho que Cristo percorreu com os discípulos de Emaús. O povo que havia entristecido, o povo que caminhava para o encontro do Cristo morto, o Cristo que havia sido depositado em um túmulo, na escuridão, nas trevas. A tristeza havia tomado conta do coração que deveria ser tomado pela alegria de saber que Cristo deveria ter passado pela morte. Os discípulos que caminhavam entristecidos, mas ao contrário que deveriam caminhar com a alegria de saber que estavam se preparando para o grande dia da ressurreição do Senhor. Hoje vemos Cristo no final desta narração encontrar-se e fortalecer a esperança e a fé daqueles que são anunciadores da graça, anunciadores da ressurreição do Senhor. Hoje Cristo, em sua palavra, nos convida a abrir os corações e os nossos ouvidos para ouvirmos por primeiro a palavra daquele que ressuscitou para garantir a nós a fortaleza da fé. A comunidade que se reúne, a comunidade que está com Cristo ressuscitado. Não podemos caminhar como no início esses discípulos e não podemos caminhar como Maria Madalena no dia em que foi ao túmulo de Jesus e encontrou vazio. A comunidade que surge com Cristo ressuscitado é a comunidade da alegria. A comunidade que surge com Cristo ressuscitado é a comunidade da fé renovada, porque ninguém acredita que Cristo ressuscitou se de fato não estiver e não vivenciar uma fé autêntica e verdadeira. A fonte, a alegria da nossa certeza de saber que Cristo ressuscitou é a nossa fé, de saber que aquele homem que caminhou sobre essa terra, aquele homem que entregou a sua vida no alto de uma cruz, ressuscitou e ressuscitou para nos dar a vida nova. Então hoje, amados irmãos e irmãs, como esses discípulos,
O Senhor quer sentar conosco e quer nos falar ao ouvido, nos dizer que Cristo ressuscitou e a ressurreição é para a eternidade. Então, que esses dias, amados irmãos e irmãs, que celebramos essa alegria daquele tremendo e glorioso dia da ressurreição do Senhor, possa renovar a nossa fé, a nossa certeza de que não caminhamos sozinhos, de que não perdemos Cristo para a morte, de que não perdemos Cristo para o nada, mas termos a certeza de que pela morte e com a ressurreição Cristo caminha e caminhará como caminhou com esses discípulos, conosco para a eternidade. Só que para isso é necessário abrir os nossos ouvidos e escutar a sua palavra, mas acima de tudo nos alimentar daquele alimento mais precioso que Cristo nos deixou, que é o seu próprio corpo e sangue, o alimento que nos garante a vida e a vida em abundância para a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.